Aí, galerinha, tudo jóia? É um prazer revê-los, mesmo que de maneira virtual. Na verdade, eu não estou revendo ninguém, vocês que estão me vendo toda semana, mas enfim, tá? Estamos de volta. A gente vai fazer hoje aula de exercícios. Vamos resolver as questões que eu passei na semana passada, certo? E eu sugiro que, se vocês não fizerem os exercícios, dê uma pausa no vídeo, né? Veja a questão, dê uma pausa no vídeo, tente responder, depois coloque o vídeo para rodar novamente para você ver a resolução, tá certo? Vamos lá? Então, aula de exercícios sobre função afim, tá? Isso é da página 62 do livro de vocês, e eu pedi para que vocês fizessem da questão 4 até a questão 3, isso apenas 10 questões. Depois, a gente dá continuidade com o restante dos exercícios, então não precisa fazer tudo de uma vez só, tá bom? Vou colocar aqui minha canetinha e a gente vai ver a primeira, no caso, a questão número 4 da página 62. Escreva uma função afim para cada condição dada a seguir. Né? Então, quando você vai escrever uma função afim, você tem que lembrar que a função afim é f de x igual a x mais b. Okay? Aí ele diz na letra A que ele quer que o coeficiente A seja igual a 4 e o coeficiente B seja igual a menos 7. O coeficiente A é chamado de taxa de variação, ou taxa média de variação, ou também, como é conhecido lá em geometria analítica, coeficiente angular. Só que geometria analítica vocês só verão no segundo ano. E o coeficiente B é o coeficiente linear. O livro de vocês fala de valor inicial. Também pode ser levado em consideração a isso, né? Ele é o valor inicial para quando x for zero. Também pode ser pensado assim. Então eu posso escrever f de x, como eu também posso escrever y. Tá? Então, se você quiser uma linguagem mais simples, né, menos técnica, digamos assim, você pode usar y. Y igual a 4x mais b, b é 7. Na letra B, a taxa média de variação. Taxa média de variação é exatamente o meu ΔF, não é? Sobre o ΔX. O ΔF eu também poderia dizer ΔY, tá? Porque o f de x é a mesma coisa que y, né? O que é essa taxa média de variação? É o coeficiente A, a gente viu na aula anterior, né? Então ele disse que o coeficiente, a taxa média de variação é menos 1, então é negativa, então você tem aí uma função decrescente, e o valor inicial é zero, né? O valor b é zero. Então a tua função ficaria assim, y ou f de x, como você quiser escrever, igual a menos x mais b. Só que b é zero, então ela fica assim mesmo. Letra C. A taxa média de variação é igual a 1/3. Então o coeficiente A vale 1/3. E o valor inicial é igual a 9, ou seja, o b vale 9. Então eu posso escrever f de x ou y, tanto faz. Eu poderia colocar g de x também, né? É igual a 1/3 de x, 1/3 vezes x, mais b, e b, que é 9. Né? Tranquilo? Beleza, próximo. Dada a função f de x igual a menos 1 sobre 2 vezes x mais 5, determine, letra A, o f de 6. O que é o f de 6? O f de 6 você vai substituir x por 6. Né? Então você fica com menos meio vezes x, que é 6, mais 5. Menos meio vezes 6 dá menos 3, mais 5. Então o f de 6 é igual a 2. Letra B, ele quer o f de menos 4. Então você vai substituir o x por menos 4. Então você fica com menos meio
vezes, então parênteses aqui porque eu tenho menos em cima de menos, né? Mais B. Então eu fico menos vezes menos vai dar mais, metade de 4, 2, mais 5, então o f de menos 4 é igual a 7. Letra C, eu quero f de 0. Então eu quero o valor para quando o x for 0. De cara aqui você já sabe que é o B. Nem precisa substituir, já dá 5, né? Eu vou substituir para ficar uma coisa de maneira formal, mas não há necessidade, né? Porque a gente já sabe que o f de 0 é o B, ou seja, 5. E por último, a letra D, ele quer que você calcule o f de menos 9. Então, o f de menos 9 é igual a menos meio, que multiplica, então parênteses aqui, menos 9, mais 5, né? Então, eu tenho menos vezes menos vai dar mais, então vai ficar 9 sobre 2, mais 5. Vou dizer aqui uma técnica bem rápida para você calcular, somar frações sem precisar perder aquele tempo com MMC, né? Você sabe que o denominador vai ser 2, correto? Então, ó, 2 vezes 5, 10, mais 9, 19. Não é rápido? 2 vezes 5, 10, mais 9, 19. Beleza? Próximo. Considere as funções f e g tal que o f de x é igual a 5 menos 3x e o g de x igual a 7x menos 8. Calcule o valor de cada expressão a seguir. Letra A. Desculpa. Letra A. Meu Deus do céu. O f de 2 menos o f de... menos o g de 2. F de 2 menos g de 2. Certo? Quem é? Primeiro vou calcular o f de 2. O f de 2 substitui o x por 2. Então, 5 menos 3 vezes 2, 5 menos 6, que dá menos 1. Agora eu vou calcular o g de 2. Então, o g de 2 eu vou ficar, cadê? G de 2, 7 vezes 2, menos 8. 7 vezes 2, 14, menos 8, que é igual a 6. Então, o f de 2 deu menos 1, menos o g de 2, que deu 6. Então, resultado, menos 7. Você também poderia, né, vou colocar aqui do lado aqui em cima, você poderia fazer o seguinte, você poderia pegar a função f de x menos g de x e subtrair, né? Então, a f de x, que é 5 menos 3x, menos g, que é 7x menos 8. Você poderia fazer isso também. Então, você ficaria com menos 3x com menos 7x, né? Esse com esse, menos 10x. E aqui você tem menos com menos 8 dá mais 8, 13. Aí aqui, quando você faz isso, você encontra uma nova função. Né? Você está encontrando aqui uma nova função, essa é a verdade. Né? Se você quer o f de 2 menos o g de 2, é a mesma coisa que calcular o h de 2. Então fica menos 10 vezes 2 mais 13. Menos 10 vezes 2 dá menos 20, mais 13 dá menos 7. Então, também é equivalente. Quando é que eu não poderia fazer assim? Eu não poderia fazer assim se aqui fosse f de 2 e g de 3. Né? Se fosse um x diferente. Aí, para uma função seria um valor para x e para outra função seria outro valor para x. Nesse caso aqui, eu preciso ter um valor único para x. Né? Então, se fosse o mesmo valor, eu poderia fazer desse jeito aqui. Tá? É uma possibilidade. Letra B. Letra B, ele quer o f de 5 mais o g de 3 dividido pelo f de 1 vezes o g de 8. Então, perceba aí que eu tenho valores de x diferentes. Né? Aqui o x tem que ser 5, aqui o x tem que ser 3, aqui o x tem que ser 8, aqui o x tem que ser 1. Então, eu jamais poderia fazer dessa forma aqui que a gente viu. Né? Então, essa forma aqui ela ficaria
não seria possível, né? Não é possível fazer, porque eu teria valores diferentes para x. Então vamos lá. Primeiro eu vou calcular o f de 5. Veja, com o tempo você começa a ganhar velocidade. Né? Vai ser certo momento que você não vai precisar estar destrinchando e escrevendo, né, desse jeito, detalhadamente. Né? Vai substituir o x por 5, então você vai ficar com 15, menos 15, então vai dar menos 10. Agora você vai calcular o g de 3. Então você fica com 7 vezes 3, menos 8. 7 vezes 3 é 21. E 21 menos 8, 13. Agora eu vou calcular o f de 1. Será que você consegue mentalmente me dizer quem é o f de 1 aqui? Quem é o f de 1 aqui? 3 vezes 1, 3. 5 menos 3, 2. Então, em alguns momentos você pode fazer mentalmente isso daí, né? Quem é o g de 8? Então você vem aqui e substitui x por 8. Substitui x por 8. 7 vezes 8, 56. Menos 8, 48. Então, você vai ficar com o f de 5, que deu menos 10, mais o g de 3, que deu 13, dividido pelo f de 1, que deu 2, e o g de 8, que deu 48. Então, você fica com 3 sobre 2 vezes 48. Esse 48 eu posso simplificar com 3 por 3, vai dar 1. E aqui por 3 vai dar 16. Então você vai ficar com 1 sobre 32. Beleza? Próximo, letra C. 7 vezes o f de 0. O f de 0, quem vai ser o f de 0? Quando o x for 0. O f de 0 é o próprio b, 5. Mais 5 vezes o g de 1. Quem é o g de 1? Substitui o x por 1. 7 vezes 1, 7, menos 8, menos 1. Então você tem 35 menos 5, que é igual a 30. Então, 7 vezes o f de 0 mais 5 vezes o g de 1 é igual a 30. Letra D. 2 terços vezes... Quem é o f de 0? Substitui x por 0. 5 é o próprio b. Menos 4 vezes o g de 3. Quem é o g de 3? Substitui x por 3. 3 vezes 7, 21. 21 menos 8, 13. 7 vezes 3, 21. 21 menos 8, 13. Aí eu vou ficar com 10 sobre 3, menos 4 vezes 13, 52, né? Olha a técnica que eu ensinei. 3, né? 3 vezes menos 52, menos 156. Mais 10, né? Isso é a mesma coisa de você tirar o MMC. 156. O resultado é menos 146 sobre 3. Só que 146, né? Menos 146 não é múltiplo de 3. Então, fica assim. Questão 7. Determine os zeros das funções dadas abaixo. O que é o zero da função? É o valor de x, que vai zerar a função. Então, o que você precisa fazer para achar o zero de uma função, ou a raiz de função, seja ela do primeiro grau, do segundo, seja qual for a função, é igualar a função a zero. Então, na letra A, você vai pegar x menos 9 e vai igualar a zero. Então, a raiz da função é igual a 9. Ou seja, isso quer dizer o seguinte, que o f de 9 é zero. É muito prático isso, né? Letra B. Quem é a raiz de g de x? Pega g de x e iguala a zero.
x é igual a 12. Letra C. Pega o h de x igual a 0. Você consegue mentalmente aqui me dizer quem é a raiz aqui, sem ter que escrever de novo? Só fazendo o processo olhando. Passo 2, fica positivo. 7 está multiplicando, passa dividindo. Essa é a raiz. Vou pegar a função j e vou igualar a 0. Você consegue me dizer qual é o valor de x? Passa para lá, fica positivo. 4 fica sozinho de um lado. 3 está multiplicando, passa dividindo. Bem simples, né? Letra E. Vou pegar a função k e vou igualar a 0. Qual é o valor que vezes 5 vai dar 0? Só pode ser o 0, né? Então a raiz aqui é 0. A raiz é 0 porque essa função k de x, ela é uma função linear, né? O b aqui é 0, né? Como ela é uma função linear, então fica simples você achar a raiz que é apenas o 0. F. A função linear, galera, a função linear, assim como a função identidade, ela passa na origem, viu? Ela passa na origem. Porque para x igual a única forma dela passar na origem é se x for 0. Função f, veja, a função f, m de x, né? M de x igual a 4, não existe valor para x que a função dê 4. Não existe valor para x que a função dê 0. Por quê? Porque essa função é uma função constante. Né? Então, seria uma situação assim, ó, y, aqui x, ela é uma função constante, sempre passando no 4. Para qualquer valor de x, ela é 4. Né? Então, não existe, né, um valor de x para que m seja nula. Né? Ou seja, a função m de x ela não tem raiz. Né? Não tem raiz, ela nunca vai tocar o eixo x. Essa é a verdade. Beleza? Próximo. A função c definida por 2πr, ou seja, o comprimento da circunferência, dada a medida do seu raio, adote π 3,14 e determine, na letra A, qual é o comprimento da circunferência quando o raio for de 20 centímetros. Quando o raio for 20 centímetros. Então, qual é o comprimento da circunferência para quando o raio é igual a 20 centímetros? 2 vezes π vezes o raio que é 20. Então, eu vou ficar com 40 π. Só que ele disse, olha, considere π 3,14. Então, vai ser 40 vezes 3,14. Então, o comprimento da circunferência por raio 20 vai ser igual. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. 4 vezes 3, 12. E aí 1, 0. E 2 casas decimais, né? Aqui. Então, esse é o comprimento da circunferência. Letra B. A medida do raio de uma circunferência é de 6,8 metros de comprimento. 6,8 metros de comprimento. Então, significa dizer que a imagem aqui é 6,28 metros. E eu quero o valor do domínio, que é o raio. Então, eu quero que essa função seja igual a 6,28. Então, eu vou pegar a função 2πr e ela tem que ser igual a 6,28. Isso é em metros, tá? Então, vai ser igual a 6,28 dividido por 2π, e aí, simplificando, fica 3,14 dividido por π. Só que π, ele pede que você considere 3,14. Então, isso aqui vai dar 1, né? 3,14 vezes 3,14 vai dar 1. 1 o quê? 1 metro. Se você quiser, 1 metro corresponde a 100 centímetros. Beleza? Próximo. Questão 9. Observe os preços cobrados por quilograma em uma lavanderia com taxa de entrega fixa de R$ 2,00. Letra A. Bem, aqui ele diz o seguinte, ó, preço. Lavar R$ 3,50, lavar e passar R$ 5,50. Se você quiser
Só lavar, deve ser 3,50 por quilo, né? Aqui, ó, quilo. E se você quiser lavar e passar, você vai pagar 5,50. E você tem uma taxa de entrega fixa de R$ 2. Bem, letra A. Quanto deve pagar o cliente que recebeu em sua casa 6 quilos de roupa lavada e passada? Veja, desculpa. Ele lavou e passou. Então ele vai ser cobrado por 5,50 o quilo. Então o custo, vou escrever assim, certo? O custo é de R$ 2 fixo, que é a taxa de entrega, mais 5,50 por cada quilo de roupa. Então ele disse que recebeu 6 quilos de roupa. Então 6 quilos. Então R$ 2 que é fixo, mais 5,50 vezes R$ 6. Tá? Então eu tenho R$ 2 mais 5,50 vezes 6. 5 vezes 6 dá 30, mais a metade de 6 dá 3. Então dá 33. Então para 6 quilos de roupa, ele vai pagar R$ 35. Que é lavada e passada, né? Porque ele falou que é lavada e passada. Letra B. Um cliente retirou do balcão roupas que foram apenas lavadas e pagou R$ 17,50. Quantos quilogramas de roupa ele retirou? Veja, veja, aqui o cliente recebeu em casa, então ele pagou os R$ 2 de entrega, né? Taxa de entrega. Se o cliente retirou no balcão, então ele não pagou a taxa de entrega, certo? E se ele apenas lavou, então ele pagou R$ 13,50. Então, o custo desse cliente aí não é mais essa função afim. Vai ser uma função sem a taxa de entrega, uma função linear. 3,50 vezes x. Então, quantos quilos de roupa ele lavou, né? Ele retirou, se ele pagou R$ 17,50. Então, eu quero que 3,50x seja igual a 17,50. Veja, o que você faria mentalmente, né, de maneira aritmética, mentalmente, a gente está fazendo aqui de uma linguagem meio que formal. Por quê? Porque é o processo que se dá na sua mente. Né? E se você um dia for um programador de computador, se você for um engenheiro, se você for um economista, um administrador de empresas, né? Ou até mesmo se você for para a área de saúde, né? E for apenas fazer análise de gráficos, de dados e tabelas, você vai precisar dessa formalidade, dessa linguagem formal. Né? Então x vai ser igual a 17,50 dividido por 3,50. Quanto é 17,50 dividido por 3,50? 5, né? Então, ele retirou do balcão 5 quilos de roupa. Então, é o domínio 5 para a imagem 17,50. Beleza? Muito bom. Próximo. Considere a tabela a seguir. X, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15. Seguir. Escreva a lei de correspondência que associa cada valor de x representado na tabela com o valor de y correspondente. Veja, quando você pega uma sequência de valores, você primeiro precisa saber que tipo de sequência é essa, como ela se comporta. Ela pode se comportar como uma função do primeiro, do segundo, do terceiro, do quarto, do quinto, do 10º grau, pode ser uma função periódica, enfim. Né? Então, existe uma forma dela se comportar. Por exemplo, os dados epidemiológicos do coronavírus mostram que a contaminação se dá de maneira exponencial, né? A curva exponencial. Então, quer dizer, eu preciso primeiro observar a sequência de valores e ver como ela se comporta. De fato, nós só estamos estudando função do primeiro grau. Então, até então, o que a gente conhece é o comportamento da função do primeiro grau. E como é o comportamento da função do primeiro grau? Variação constante. O que quer dizer variação constante? A taxa de variação. O meu ΔY sobre o meu ΔX. A taxa de variação constante. O meu coeficiente A tem que ser constante. Então, ele sempre vai aumentar se for uma função crescente ou vai diminuir se for uma função decrescente. Da mesma coisa, sempre constante. Então, se você observar aqui, ó, de 3 para 5, aumentou 2.
Então, aumentou 2. De 5 para 7, aumentou 2. De 7 para 9, aumentou 2. Então, a taxa de variação aqui é constante. Ou seja, o coeficiente A é 2. Então, a sua função ela é escrita assim, ó, 2x mais b. Wellington, quem é esse b? Quem é esse valor aqui? Né? O valor inicial. Aí você vai escolher a melhor maneira de descobrir o valor desse b, certo? Você tem aqui vários pares ordenados. Ó. Você tem esse par ordenado x0, y3. Você tem esse par ordenado x1, y5. Você tem vários pares ordenados aqui. Você escolhe qual deles você quer usar. É lógico que eu sempre vou pegar o mais fácil. Então, eu vou pegar esse par ordenado aqui, x0, y3, e vou substituir para achar o b. Será que precisa, pelo que a gente já sabe até aqui, eu preciso substituir x por zero? Não, bom, a gente viu na aula da semana passada que quando x for zero, você tem exatamente o b, né? O coeficiente b. Então, o b aqui é 3. Ó. Só você olhar aqui para quando x for zero, o b é 3. Então, de cara você sabe. De uma maneira bem prolixa, né? Eu poderia fazer isso, substituir o y por 3 e substituir o x por zero, mas é uma coisa que você já sabe, né? Que o b é igual a 3. Então, a sua função é 2x mais 3. Tranquilo? Próximo. Questão 11. A função f dada por f de x igual a 5 sobre 9x menos 160 sobre 9 fornece a temperatura na escala Celsius a partir da temperatura x da escala Fahrenheit. Muito bem. Então, a função f, vou escrever aqui para eu não esquecer. A função f de x, ela fornece, o que é que ela fornece? Ela fornece a temperatura na escala Celsius a partir da temperatura x Fahrenheit. Então, Celsius em função da Fahrenheit. Então, F é a temperatura Celsius e X é a temperatura em Fahrenheit. Muito bem. Letra A. Determine o valor da escala Celsius, da temperatura na escala Celsius, melhor dizendo, né, correspondente a 104 graus Fahrenheit. Então, o que eu quero é o F de 104. Então, eu vou lá na função 5 nonos vezes x, aí o x é 104, menos 160 sobre 9. Certo? Então, aqui eu vou ficar com 520, não é isso? Sobre 9, menos 160 sobre 9. Como eu tenho o mesmo denominador, né? Então eu vou botar tudo na mesma fração. 9, e aqui eu fico com 520 menos 160. Quem é 520 menos 160? Se eu tirar 20 fica 500, se eu tiver 140 fica 340, né? 360, não é isso? 360 sobre 9. 0, 12 vai 1, 4, 5. Isso. Então, qual a temperatura em Celsius quando forem 104 graus Fahrenheit? 360 dividido por 4, 360 dividido por 9, 40. Então, 40 graus Celsius. Facinho, né? Letra B. Em um mesmo instante, a temperatura registrada no Rio de Janeiro era de 24 graus Celsius e em Londres era de 59 graus Fahrenheit. Em qual cidade a temperatura estava mais elevada? Então, você tem aí em escalas diferentes, correto? Você tem aí em escalas diferentes. Então, você tem duas alternativas. Ou passa graus Celsius para Fahrenheit, ou você passa graus Fahrenheit para graus Celsius. Aí você escolhe, né? Como eu tenho aí Como aqui eu fiz substituindo Fahrenheit para achar Celsius, eu vou fazer o contrário agora. Eu vou substituir a Fahrenheit para descobrir... Eu vou substituir a Celsius para descobrir Fahrenheit. Tá bom? Para fazer o processo contrário, né? Então,
Se eu fosse transformar Fahrenheit em Celsius, eu substituiria X por 59. Como eu quero fazer o contrário agora, eu vou descobrir quem é X, quem é Fahrenheit, eu vou usar o 24. Né? Então, vou pegar a função 5 nonos de X menos 160 sobre 9 e vou igualar a 24, porque essa expressão representa temperatura em graus Celsius, tá? Então aqui vou multiplicar tudo por 9, né? Então vou ficar com 5x menos 160, né? Multiplica tudo por 9, esse 9 cancela, né? Vou ficar com 9 vezes 24. Então 4 vezes 9, 36, vai 3, 9 vezes 2, 18, mais 3, 21. 4 vezes 9, 36 dá 3, 2 vezes 9, 18, mais 3, 21. Então 5x vai ser igual a 216 mais 160. Isso vai dar 300, não é isso? Vai somando. 376. Então x vai ser igual a 376 dividido por 5. Vou dar uma dica para vocês, né? Quando você for dividir por 5. Toda vez que você for dividir por 5, você multiplica por 2 e corre a vírgula uma casa para a esquerda. Então 2 vezes 6, 12, vai 1. 2 vezes 7, 14, mais 1 dá 15. Vai 1. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. E aí corre a vírgula uma casa. Pronto. Então, aqui você tem graus Fahrenheit. Então, se no Brasil está a 24 graus Celsius, na Inglaterra, né? Em Londres, Inglaterra, correto. Está a 59 graus Fahrenheit, e se no Brasil está a 75, né? Então, onde é que a temperatura estava mais elevada? No Brasil. Né? Então, resposta Brasil. Eu ia botar Brasil com Z, né? Por conta da linguagem internacional, né? Em inglês. Beleza? Então, próxima. Questão 12. Uma cooperativa de artesãos tem um custo fixo mensal de R$ 2.000 e um custo de R$ 40 em cada peça vendida. Letra A. Quantas peças devem ser vendidas em um mês para a cooperativa não ter prejuízo? Primeiro, existe um custo em função do número de peças X e existe a venda. Não é isso? Ele disse que o custo é fixo. O custo é de R$ 2.000. Isso. Então, independente do número de peças que ele produz, o custo dele é fixo, R$ 2.000. E ele ganha R$ 40 em cada peça vendida. Então, R$ 40 vezes X. Se eu quero o lucro, né? Então, o que é lucro? Na linguagem do mercado, no mercado financeiro, o lucro é a venda menos o custo. Certo? Então, o lucro dele aqui vai ser a venda que foi de 40x menos o custo que foi de 2.000. Então, aí você tem uma função afim, né? Uma função afim, a função lucro dele crescente, porque a taxa de variação é 40. Né? Muito bem, ele quer saber quantas peças ele deve vender, deve ser vendidas em um mês para que não tenha prejuízo, para que ele não tenha prejuízo. Veja, não ter prejuízo significa não ter um lucro negativo. Então, o lucro dele, para ele não ter prejuízo, o lucro dele tem que ser maior ou igual a zero. Para ele não ter prejuízo. O lucro dele tem que ser maior ou igual a zero. Agora vamos analisar as duas situações, certo? Ele quer a quantidade de peças ou ele quer a quantidade mínima de peças? Aí perceba que ele diz assim, qual a quantidade de peças que ele deve vender, né? Quantas peças devem ser vendidas em um mês para a cooperativa não ter prejuízo. Então, ele poderia ter perguntado para a gente assim, qual a quantidade mínima de peças, né, que ele deve vender para não ter prejuízo. Por que eu estou falando isso? Porque, veja, se eu colocar esse lucro igual a zero,
Se eu colocar esse lucro igual a zero, ele não vai ter prejuízo, mas ele também não tem lucro. Então, 40x é igual a 2.000. Então, significa dizer que x vai ser 2.000 dividido por 40. Correto? Simplifica aqui. Então, x vai ser igual a 50. Então, se ele produzir 50 peças, ele não tem prejuízo, mas também não tem lucro, né? Então, se eu quero a quantidade mínima de peças para não ter lucro, esse lucro, não ter prejuízo, o lucro teria que ser maior ou igual a zero. Então, significa dizer que 4x menos 2.000 teria que ser maior ou igual a zero. Isso faz com que x seja maior ou igual a 50. Então, se for 50, ele não tem nem lucro nem prejuízo. Zerou. Do ponto de vista econômico, tempo é dinheiro, correto? Né? Não dizem isso, né? Então, ele perdeu dinheiro aí, né? Porque ele gastou tempo, ele perdeu tempo para poder produzir isso daí. Então, para 50 unidades, ele não tem nem lucro nem prejuízo. Agora, para ele obter lucro, para ele não ter prejuízo, ele precisa produzir no mínimo 50 peças. Então, qualquer quantidade maior que 50, ele não tem prejuízo. Né? Porque aqui ele não perguntou qual é a quantidade mínima. Se fosse a quantidade mínima, seria 50. Mas ele diz quantas peças devem ser vendidas em um mês para não ter prejuízo. Qualquer quantidade maior que 50, ele não tem prejuízo. Tá? Letra B. Qual é o lucro obtido pela venda de 300 peças em um mês? Então, qual o lucro para quando x for 300? Então, vai ser 40 vezes 300 menos 2.000. 3 vezes 4, 12. 12.000 menos 2.000. Então, o lucro dele foi de R$10.000. Beleza? Próximo. Questão 13. Uma clínica de emagrecimento garante que, segundo uma dieta recomendada, seus clientes obterão redução de 1,5 kg por semana. Poxa, até eu queria ir para aí. Segunda-feira eu comecei uma reeducação alimentar. Então, ontem fez uma semana. Diminui 4,3 kg. Vou voltar para as aulas bem fininho, viu? Bem fininho. Muito bem. Então, ele diz que essa clínica promete uma redução, né, uma dieta recomendada, que eles poderão reduzir 1,5 kg por semana. Considerando que essa taxa semanal de emagrecimento seja constante, então toda semana ele vai reduzir 1,5 kg, né? Então, se essa taxa é constante, então se você pegar a sequência, né, de quilogramas que ele está perdendo, vai se comportar como uma função afim, porque ele está sempre, né, perdendo 1,5 kg. Né? Então, o peso dele vai diminuir, vai ser uma função decrescente, porque vai ser menos 1,5 kg. Muito bem, letra A. Essa situação pode ser descrita como uma função afim? Sim. Por quê? Porque existe uma redução constante. Redução constante. Letra B. Por quantas semanas uma pessoa de 76 kg deve seguir a dieta para ficar com menos de 69 kg? Veja, o peso, eu vou colocar assim, não vou botar peso, porque peso lembra física, né? Massa vezes aceleração, vou botar assim, a massa dele, né? A massa dele por semana, vou botar MS. Ele disse que a massa dele por semana vai ser a massa dele inicial menos 1,5 kg por semana. Essa seria a função, né? Então, a minha massa, né, por semana vai ser a massa inicial que eu tenho. Isso aqui é um S, tá, gente? Vai ser a massa inicial, o peso inicial quando eu entrei na dieta, né? Menos 1,5 kg vezes o número de semanas que eu fiquei nessa dieta. Muito bem. Ele disse que uma pessoa de 76 quilos. Então, uma pessoa de 76 quilos,
né? A massa dela em função da semana vai ser 76 menos 1,5 kg por semana. Aí ele diz quantas semanas uma pessoa deve... Por quantas semanas uma pessoa de 76 quilos deve seguir a dieta para ficar com menos de 69 quilos? Então eu quero ficar por menos de 69 quilos. Então, menos 1,5 que multiplica S, menor que 69, menos 76. Aqui a gente tem uma inequação, né? Menos 1,5 vezes S, menor do que... Aqui vai ficar negativo, menos 7. Concorda comigo? Menos 7. 69 menos 76, menos 7. Como aqui o S, que é a variável, está negativa, eu vou multiplicar por menos 1. O que é que vai acontecer? Vai mudar o sinal e muda a desigualdade. Então, 1,5 vezes S, que é o número de semanas, tá bom? Aí inverte a posição. Então, o número de semanas vai ser maior do que 7 dividido por 1,5. S é maior... Quanto é 7 dividido por 1,5? Vou multiplicar por 2, né? 14 dividido por 3. Né? Multiplica por 2 dá 14, por 2 dá 3. Então, 4 vezes 3, 12, sobra 2. Coloca um 0 e uma vírgula, 6, né? 3 vezes 6, 18. 18 sobra 2, não é? Então, aí você vai ficar com aproximadamente, né, mais de 4,6 semanas. Vai dar uma dízima aí, vai estar 4,7 semanas. Beleza? Se você quiser aí subdividir em dias, né, e semanas e dias, é outra história, tá bom? Olha só, gente, como atividade para você praticar, na página 23 tem mais 10 questões. Façam essas 10 questões, né, e a gente vai fazer o mesmo processo, né? Na próxima aula a gente vai corrigir, né? Então eu desejo a todos uma boa semana, bom estudo e até a próxima. Um grande beijo. Bye, bye.